Não adianta o babaca ir a público e dizer: apresente as cartas, apresente os milhões. Porque na mão de babacas como você, ninguém bota nem R$1.000. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui alguns cortes da live que o Levin fez ontem, diretamente de Londres, falando diversos assuntos aí que aconteceu durante a semana e eu tenho certeza que você vai gostar muito de ver. Mas antes de a gente trazer aí a live do Levin, a gente vai falar um pouquinho de futebol, porque ontem aconteceu uma notícia não relacionada ao Vasco, mas eu acho que faz a gente, principalmente eu aqui, que trouxe esse assunto, um alerta. Fala assim, caraca, aonde a gente está se colocando dentro do futebol brasileiro? A gente vê mais um ano aí o Vasco sem perspectiva, né, de títulos, né, de fazer uma boa temporada. A gente vê que vai ser mais um ano de muita dificuldade. Você vê o Zé Ricardo aí, por exemplo, nesses jogos iniciais aí, onde ele faz algumas mudanças, o Vasco cai muito, ele não se sente confiante para iniciar os jogos com algumas mudanças para testar, para rodar o elenco, porque o elenco do Vasco é bem limitado, pouca qualidade, então ele está tentando entrosar aí pelo menos um time titular pela falta de investimento que a diretoria coloca no elenco do Vasco. E aí complica muito o trabalho do treinador e propriamente também dito dos jogadores também, que talvez se tivesse mais qualidade, muitos deles ali poderiam se destacar. Mas o ponto é o seguinte, tá aqui essa matéria aqui, quero ver se você pensa como eu. Olha só, tá aí, ó. Atlético aceita a proposta e Renato Kaiser fica perto de ser anunciado pelo Fortaleza. O presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, confirma ao GE que o negócio está acertado. Entre os clubes, proposta inicial seria de 8 milhões por 60% dos direitos. Pô, Thiago, mas por que você está trazendo esse assunto aqui? Porque o Renato Kaiser é um jogador que inclusive já passou pelo Vasco da Gama, no profissional, na base. É um jogador, atualmente tem 25 anos e o Fortaleza pode oferecer aí 8 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador. E aí você vê a dificuldade que o Vasco foi quando se falou de Luiz Amarídio, ou de Jorge Recalde, ou de qualquer um que precisava de uma continha financeira e o Vasco não tem. Ou Zé Ricardo falando que nunca ouviu tanto não. Então qual é o posicionamento do Vasco no futebol brasileiro? E eu não estou aqui criticando o Fortaleza, que é um time pequeno, não, porque é um time que em 2020 não caiu no lugar do Vasco por saldo de gol. E hoje, né, com um trabalho de gestão, fez uma grande temporada no ano passado, hoje consegue fazer coisas que um grande clube, um clube que tem uma das maiores torcidas do país, não consegue fazer. E o problema disso, será que vai ser resolvido somente dentro do campo? Ou é com trabalho de gestão? Ouça bem, o Fortaleza está comprando aí possivelmente um jogador por 8 milhões, um jogador de 25 anos. Você sabe qual foi a última contratação do Vasco? Foi em 2013, o Santiago Montoya. E aí eu acho que também é uma boa estatística, aí, um bom ponto para a gente ver que realmente por isso que o Vasco há muito tempo não tem títulos, não tem grandes campanhas, porque realmente é mal conduzido, é mal trabalhado, é mal administrado. E aí agora, família, para a gente estar finalizando o vídeo, vamos trazer aí o Levin esse ano, que a gente espera muito que um dia possa sim assumir o Vasco e conseguir aí implantar o projeto Somamos, porque é nele que a gente vê aí uma possibilidade de realmente o Vasco voltar a trilhar o caminho dos títulos. E aí eu vou trazer aqui, ó, os cortes, ele vai falar aí a situação, né, que ele passou pela Covid, graças a Deus aí tá tudo bem, tá se recuperando, ele vai agradecer as orações do torcedor vascaíno, vai falar também da situação aí do Laureano, né, que foi processado pelo Jorge Salgado, uma situação bem difícil de aturar, né, puta
Que merda, é difícil mesmo. E aí também ele vai falar que a situação da entrevista também lá do Duque Estrada, né, no canal Juristas Vascaíno, dizendo que a situação na justiça acabou, e ele vai responder isso. Vai falar também da Sempre Vasco, né, da conselheira que botou o Salgado no bolso, e também vai dar aquela resposta que eu botei no início do vídeo aí, do Jorge Salgado, falando cadê as cartas. Vale a pena ver. Família Vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco. Tive que ficar hospitalizado um tempo, e tive o Covid atacando parte dos meus pulmões, me tirando completamente a voz. Estou conseguindo falar só hoje, por isso estou aqui me dirigindo a vocês. Tive um ataque na minha garganta de pus, né, bacteriológico que me deixou completamente sem voz, provavelmente associado ao Covid, segundo os médicos aqui. E estou em monitoramento com risco de talvez ter que voltar ao hospital. E gostaria de agradecer a todos que participaram dessa corrente de fé, de oração, de positivismo aí em meu favor, para que eu pudesse me restabelecer. Tenho tido muitas reflexões, porque toda essa batalha aí em favor de fazer os vascaínos felizes está me custando muito alto, né? O preço está sendo muito alto, de estresse para minha família, para minha saúde, né? Então eu mais uma vez digo que essa batalha, essa luta que a gente está tendo em fazer a felicidade voltar para os vascaínos, ela não pode ser minha só, ou de alguns apenas. Vi aí a covardia que foi feita com o Xande Menor, né, do presidente fake que lá está, ter processado ele. Isso é uma tremenda covardia por ele ter escolhido, né, entendido que para o Vasco é melhor implementar um projeto do que simplesmente chegar lá e ver que não tem nada a ser feito a não ser vender o futebol do Vasco. Então, as pessoas têm o direito de se livre expressar. Quantos aí que falam tanta coisa de mim, inclusive em canais de YouTube, que eu respeito, que eu não estou aqui para processar ninguém, para ficar prejudicando ninguém ou atrapalhando a vida de ninguém. Acredito muito na liberdade de imprensa, acredito muito na democracia, no direito que as pessoas têm de pensar aquilo que bem entenderem. E a gente tem que respeitar, porque se a gente não conseguiu ser compreendido por alguém, por alguma razão, ou se a própria pessoa não se deu a oportunidade de buscar se aprofundar melhor para compreender aquilo que a gente quer oferecer para o clube, ela tem o direito de opinar da maneira que ela quiser, e eu respeito isso. Então acho muito covarde da parte do presidente fake do Clube de Regatas Vasco da Gama processar uma pessoa simples, humilde, para ela usar um espaço na internet, no YouTube, para poder manifestar o pensamento dela. Então sou solidário à pessoa do Xande Menor, do Alexandre Laureano, por sofrer essa tremenda dessa covardia. Com relação ao fato de que foi dito de que não há mais nada a ser resolvido na justiça, eu lamento que um advogado fale isso. Uma pessoa que seja da política, a gente até entende, mas um advogado dizer que um processo que ainda não teve instrução, que ainda não teve fase de provas e que ainda não teve sentença está resolvido, ele ou faltou a muitas aulas na faculdade para poder se formar, ou está mentindo, que é uma marca, infelizmente, de parte dessa gestão. E eu digo até parte dessa gestão porque hoje eu vejo que, como dentro da Sempre Vasco, me surpreendeu muito positivamente ver o discurso de uma conselheira da Sempre Vasco, a qual aqui sou fraterno em relação a tudo aquilo que por ela foi externado e que mais uma vez foi levado em tom de deboche, como se não fosse importante, representa e muito o pensamento dos vascaínos. Então parabéns à senhora conselheira, que eu gostaria de conhecer, que gostaria de, quando houver a oportunidade, cumprimentar, inclusive, parabenizando pelo discurso adequado, oportuno e bastante feliz, representativo do que pensa o vascaíno sobre tudo aquilo que está acontecendo no Vasco. Então, tanto lá na Sempre Vasco, quanto na Mais Vasco, acredito que existem muitas pessoas que realmente pensam no Vasco, querem o bem do Vasco, apesar de politicamente terem se alinhado a frentes e projetos que acabaram suas lideranças, decepcionando e muito o vascaíno com as suas decisões e atitudes. Eu acredito que a Mais Vasco, ela apostou em um cavalo de corrida e quando colocou na pista, viu que nada mais era do que um burro. E que deve ter muita gente na Mais Vasco que está bastante arrependida. Então, se é o caso, coloque a mão na consciência e procurem pesquisar, refletir, aprofundar o debate sobre Constituição ou transformação do nosso futebol em futebol empresa, se realmente a maneira como isso está sendo proposto é a maneira adequada, se a maneira que isso está sendo proposto é uma maneira democrática, se a maneira que isso está sendo proposto realmente
ela atinge os fins buscados ou se apenas serve para justificar um presidente que não deu certo. Não digo nem que seja uma gestão que não deu certo, mas um presidente que representa, infelizmente, essa gestão que não deu certo. A ponto dele dizer que isso é como se fosse um Papai Noel, presente de Papai Noel que apareceu para ele, o que é ridículo, né? O que mostra um total despreparo, total falta de planejamento de verdade, né? Para conduzir com respeitabilidade institucional o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tenho realmente refletido bastante sobre essa minha luta em fazer vocês felizes. E, mais uma vez, eu conclamo a todo vascaíno de entender que essa não é uma luta minha. Não é uma luta para o Levin ser presidente do Vasco. A luta para o vascaíno ser feliz é uma luta de todo vascaíno. Uma luta para o Vasco voltar a ser campeão deve ser uma luta de todo vascaíno. E a minha parte, mesmo odiando tudo que muitas pessoas fizeram comigo, eu fiz. Eu ofereci ajuda, disse que poderia ir para lá, disse que poderia assumir a administração do futebol, disse que poderia levar os executivos. Se há quem ainda debocha na altura do campeonato se existiram, se existem estas cartas ou não existem, todo mundo sabe que existe. Os youtubers que quiseram ver, viram. Gente da administração que quis ver, viu. Gente de todos os grupos que quis ver, viu. Que foi sim possível levantar recursos para o Vasco através de um projeto consistente, credibilizado por uma equipe de executivos que davam segurança aos investidores de que aquele projeto seria implementado. Não adianta o babaca ir a público e dizer: apresente as cartas, apresente os milhões, porque na mão de babacas como você, ninguém bota nem R$1.000. Pelo contrário, o único babaca que diz que bota é você, e que faz o milagre da multiplicação de 3 milhões se tornar 26 milhões em um ano. As pessoas colocam dinheiro na mão de quem elas entendem que tem capacidade e competência para administrar uma instituição de forma responsável e efetiva. Ninguém colocou dinheiro na minha mão. As pessoas colocaram dinheiro num Vasco projetado. Vasco que tinha um projeto consistente, com uma visão de futuro do Vasco, amparada por um plano de negócios e por uma modelagem financeira, matemática, que mostrava que aquele plano de negócios realmente dava sustentação a toda aquela visão de Vasco estabelecida naquele projeto. E para dar segurança ao mercado, com aval de 12 executivos de mercado, respeitados pelo meio corporativo, que foram colocados ali com a missão de implementar o projeto. Que não adianta contar história. Para você criar credibilidade para uma instituição, você realmente tem que trazer gente que o mercado confia. E convenhamos, meu amigo, em você tá muito difícil confiar, que você é um baita de um mentiroso.